começando mais os donos da bola. Pedro Elias estava aqui, né? Eu estava no banco de reserva. Tirei um dente do siso. Ah, não. Que coisa boa, né, velho? Bem demais. Que coisa boa. Você não consegue abrir a boca para falar, mano. Mas agora já tá bom, já tem 2 dias e meio. Ainda tem um negocinho aqui, não, né? Tem um monte de ponto aqui, né? Vixe, mais que o São Paulo na tabela. Não, menos. Não, o São Paulo também. Né? Mais que o Corinthians. Ih, rapaz. Com certeza, né? Com certeza, mais que o Corinthians. Beleza, pessoal, tudo certinho? Ó, já manda mensagem no nosso programa, porque Taubaté e São José venceram na rodada. Pela primeira vez. A rodada mais difícil, 3 pontos pra cada. Pela primeira vez a gente vai apresentar esse programa com as 2 vitórias do time da região. Quando um vencia, quer dizer, o Taubaté só tinha empatado, né? Ou perdido, sim. Mas quando parecia que engrenar, sempre aconteceu alguma coisa, até no jogo de ontem... Parecia, você não acredita. Até o juiz apitar, você não acredita, mano. A gente vai começar com a vitória do São José fora de casa contra o 15 de Piracicaba. Um primeiro tempo de almanaque. Sob forte chuva em Piracicaba, a Águia voou contra o 15 e precisou apenas de 45 minutos para conquistar os 3 pontos fora de casa. Logo no início do confronto, Michael Paulista cobrou o escanteio. O goleiro adversário socou para frente da área na cabeça de Carlos Henrique, que achou o João Ramos sozinho. O zagueiro e capitão dominou, girou e bateu no alto para estufar a rede do Inhoquim. 1-0 o Águia do Vale. Antes dos 20 minutos, o São José chegou ao segundo gol. Gabriel Afonso cobrou o tiro de meta. Luiz Otávio tocou de cabeça. Michel Paulista completou. Gabriel Ramos deu outra casquinha e a bola ficou com Carlos Henrique, que conseguiu ajeitar para Michel Paulista, de frente para o gol. O camisa 10 teve o trabalho de tirar do goleiro e ampliou para a Águia. 2-0. O 15 se jogou para o ataque buscando diminuir o placar, mas a tática foi por água abaixo. Isso porque no contra-ataque em velocidade, Tomás Carvalho puxou a tropa joseense desde o campo de defesa, arrancou e viu Carlos Henrique passando igual uma águia na esquerda. O lateral conseguiu o domínio e tentou um toque por cobertura. O goleiro fez a defesa, mas Clecione acompanhou a jogada e completou para marcar o terceiro gol do São José. 3-0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, o 15 teve a chance de descontar a vantagem joseense. Carlos Henrique cometeu um pênalti pra lá de duvidoso. Na cobrança, o ex-jogador da Águia, Léo Santos, emendou um chute que passou por cima da meta joseense. O São José conseguiu suportar a pressão e o gramado pesado para conquistar a segunda vitória seguida no campeonato e a quarta partida de invencibilidade de Jorge Castilho. Olha, antes da gente começar a debater isso aqui do jogo do São José, vamos chamar o Antônio Carmo pro Carmopédia? Aparece aí, Antônio, beleza? Ao vivaço, hein? Eis-me aqui, digníssimos amigos. Estou aqui nesta quinta-feira, como disse o BZK, pela primeira vez no Campeonato Paulista, podendo falar das vitórias de São José e Taubaté na mesma rodada e jogos difíceis fora de casa. Foram brilhantes os 2 times. E o São José aí fez realmente uma partida espetacular. BZK, Bernardo, vocês acompanharam um primeiro tempo extraordinário, 3-0. O único chute do 15 foi esse do Edson Carius, que eles mostraram que foi por cima. O São José ainda teve 2 bolas ali pertinho para fazer o quarto, o quinto gol. Carlos Henrique jogou demais, participou dos 3 gols. João Ramos não deixou o time do 15 chegar. Meio campo foi rápido, contra-ataque sensacional. Partida extraordinária do São José, daquelas para ficar guardada aí e servir de exemplo para próximos jogos, hein? Ô, calma, eu quero saber dos 3 gols da Águia. Por que foi no primeiro tempo? Qual foi a energia que o Jorge Castilho colocou nessa equipe? Foi a chuva que limpou a alma do joseense? Foi o quê? 3-0 em 45 minutos, Carlos? A gente já viu muito disso, né, Bernardo? O time resolve a partida no primeiro tempo. Foi o que o São José fez ontem. O que eu acho que pegou de surpresa o time do 15, pegou a todos nós, estávamos esperando a escalação, foi a mudança tática. O São José colocou 3 zagueiros, Jorge Castilho foi preciso, colocou o estreante zagueiro para começar a partida, o Euler, que jogou bem junto com o Irã e com o João Ramos, tirou os 3 atacantes que jogaram contra o Taubaté, Rodrigo Carioca, Riquelme, Rodrigo Carioca nem no banco ficou, Riquelme e Lucas Reis ficaram no banco, colocou o Clecione no lugar do Riquelme, do Lucas Reis,
e fez uma mudança ali na posição tática, né, do time, colocando o Luiz Henrique, o Tomás Carvalho, o Michael Paulista e colocou também o Gabriel Ramos começando o jogo. E o São José foi para cima, Bernardo. Quem viu o jogo, o São José fez 1-0, continuou atacando, fez 2-0, continuou atacando. Fez 3-0, só não continuou atacando, porque o gol foi no último lance do primeiro tempo. No segundo tempo teve sair, o 15, claro, perdido por 3, perdido por 5, foi para cima. Aí o São José administrou o jogo. Ficou lá atrás, tranquilo, se defendendo, tentando achar um espaço para contra-ataque, achou um só, um chute do Clecione defendido pelo goleiro Felipe do 15, mas o 15 teve aquele pênalti cobrado. Esse futebol Nutella, viu? O rapazinho vai saltitando ali, mas e chuta lá para cima, perdendo de 3-0. Achou que era o Jorginho. Bernardão, devia chegar estilo Odivan, encher o pé na bola, empurra goleiro e tudo para dentro do gol, não. Ajudou o São José, porque se o 15 faz o gol ali, hein, BZK, com 15 do segundo tempo, poderia ganhar um ânimo, mas aí aquilo desmontou o jogo e ali o jogo estava ganho. Primeiro tempo do São José foi de almanaque e méritos totais, hein, BZK e Bernardo, para o técnico Jorge Castilho. É ele que está arrumando o time, é ele que montou o time, ele que mudou tudo ontem, pegou o time do Fernando Marchiori de surpresa. Aliás, Jorge Castilho, com todo respeito ao Fernando Marchiori, dobrou o Fernando Marchiori, colocou no bolso aqui e deu uma aula. Foi um jogo extraordinário. São José ganhou o jogo a partir da escalação de Jorge Castilho e do time, que seguiu às riscas o que ele pediu e fez aquilo que se esperava num campo ruim daquele para saber jogar. O Pofechou deu um nó tático. O Pofechou deu um nó tático no jogo de ontem. E o impressionante também, uma das coisas que ajudou muito foi o gol sair rápido, né? Sim. Saindo aquele primeiro gol rápido, minutos, ajudou muito a abrir mais a defesa aí do 15. Perfeito. E o São José, dessa vez, não ficou perdendo, né? Que o São José cria boas chances de gol, mas sempre perde muitas chances. Dessa vez não perdeu e fez logo 3-0 no primeiro tempo, que ajudou muito aí, nosso zagueiro aí metendo um golaço aí logo no começo. E foi uma das vitórias aí, como o Carmo sempre fala, né? Os 45, quando São José joga bem, é sempre nos primeiros 45 minutos. Dessa vez foi os primeiros 45 minutos, muito acima dos outros que ele jogou bem. Os melhores 45 minutos do campeonato, né, cara? Sem dúvida. Fez os gols e não recuou como fazia com o Marelli. Fazia 1-0 e já se recuava. Eu ia falar sobre isso. 2 detalhes, eu falei do campo ruim lá, não é que o gramado é ruim, campo pesado, muita chuva choveu muito o jogo e tal, mas o gramado segurou bem. E é esse detalhe aí, BZK, o time fez o gol e não recuou. Fez 1-0 e continuou atacando em busca do segundo, criou chance e fez. Fez 2-0, continuou atacando em busca do terceiro e fez. No segundo tempo não precisava também sair atacando de qualquer maneira para buscar 4, 5 gols, era só não tomar gol, e não tomou. Essa jogada do Tomás Carvalho, espetacular, né? Ele ganha lá depois da cobrança escanteio, dá um chapéuzinho de cabeça lá atrás, sai com a bola, dá uma levantadinha na bola, BZK, porque o campo está pesado, para fazer o passe para o Carlos Henrique. E como jogou esse Carlos Henrique? Ele participou dos 3 gols diretamente e no segundo tempo fez o pênalti. Eu achei, o Bernardo até falou duvidoso, mas eu achei que foi pênalti. Até que ele reclamou pouco, porque ele perdeu a passada, né? E esse Eric Bessa que sofreu o pênalti já jogou no São José, é o Caicai. Toda jogada ele já cai, vai caindo, foi o que aconteceu. O 15 colocou ele para tentar isso aí, deu certo no pênalti, que para sorte do São José foi desperdiçado pelo Léo Santos. E daí logo depois também o técnico tirou o Carlos Henrique, que já estava pendurado com amarelo, poderia tomar um segundo e ser expulso. Fez a mudança, colocou o Martinelli no lugar dele. O Luiz Otávio saiu também porque já tomou o terceiro amarelo, não joga sábado. Entrou o Jefferson Lima, que está de volta, e administrou o segundo tempo. Foi um jogo realmente extraordinário do São José. Vamos ver se continua assim. Tem 2 jogos em casa agora, a BZK, a Bernardo, que podem garantir praticamente a classificação do time. 2 vitórias no Martins Pereira, sábado, contra o Água Santa, e na quarta que vem contra a Ferroviária. Segundo e terceiros colocados, coloca o São José com 20 pontos e a classificação garantida. Mas é um jogo de cada vez, né? A gente tem a tabela aqui, Carmen. Vamos botar a tabela aí para a galera de casa aí, ó. Depois, como a gente sempre falou, né? O campeonato ele é muito apertado, né? A pontuação é sempre muito próxima. O São José com bem apertado. 2 vitórias já é o 4º colocado. O Taubaté com 1 vitória, depois de uma sequência que não ganhava, né? A primeira vitória do campeonato, já não está mais na zona de rebaixamento também, né? Então vamos lá. São José tem, realmente, agora a tabela tá difícil, né? Porque tem só time da parte de cima para jogar, praticamente Sertãozinho, Ferroviária, Água Santa, essa galera toda ainda, né?
Mas o jogo de ontem, ele foi um divisor de águas, depende, tira a chuva aí que caiu. Eu falei isso aí na segunda-feira, para ver se o São José realmente entraria no campeonato, porque era um jogo muito difícil, contra um 15, cheio do dinheiro, Fernando Marchiori contratado, ganhou 2 jogos, e já vai, agora nós vamos arrebentar. E o São José arrebentou com 15, então foi a prova de que a vitória no Clássico do Vale não foi por acaso. Ontem foi uma vitória construída a partir da escalação do time, do dedo, da colocação, da montagem do técnico Jorge Castilho e daquilo que os jogadores fizeram dentro de campo. Não adianta o técnico, né, BZK, sabe disso aí, montar, vamos fazer isso, arruma tudo dentro de campo, a rapaziada não faz o que o professor pede. Fizeram e deu tudo certo, bolas longas, bem viradas, atacando, 2 alas chegando a todo momento, né? O Igor que jogou na lateral direita no lugar do Matheus e o Carlos Henrique na esquerda, os 2 meias, enfim, o São José apertou de toda maneira e ganhou o jogo. Agora, não tem o que temer, ele tem que jogar. Então ele pega agora o segundo colocado o sábado, depois o terceiro colocado, como mandante, impor aí o ritmo, contar com o apoio da torcida também. É carnaval, sábado, quarta-feira de cinzas, mas o torcedor tem que prestigiar o time, né? Gente... E você comentou, já pegando esse gancho do Jorge Castilho, a gente também tem uma arte que ele segue invicto, são 4 jogos à frente da Águia, com 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 84% de aproveitamento e as 3 BZK e Cabo, 3 fora de casa. Então teve um empate dentro de casa e as 3 vitórias longe do Martins Pereira. Significa o quê? Que quando o Bernardo foi assistir em casa, o time empatou. Quando o Bernardo não tá, o time vem. Então não manda então sábado eu vou pro carnaval, então. Isso. Ou então muda o jogo lá para Água Santa, né? Foi boa a mudança. Essa mudança realmente de treinador surtiu efeito no elenco, né? Total. Você pega, quando ele chegou, São José tinha 4 pontos sob o comando do Marcelo Marelli. 4 pontos, né? E com ele, em 4 jogos, já fez 10. Essa foi a 9ª rodada. O Marcelo tinha dirigido o time em 5 jogos e conquistado 4 pontos. O Castilho dirigiu o time em 4 jogos, conquista 10. 3 vitórias fora de casa, extraordinárias, né? A do Clássico do Vale. A contra São Bento foi normal, mas o Clássico do Vale, o jogo foi fraco, mas o São José ganhou. Então deu moral. E ontem realmente foi o melhor jogo do São José. Eu diria até foi a vitória mais impactante do campeonato até agora. A que tinha sido até então era a goleada do Água Santa, do Monte Azul, de 4-0 sobre o Santo André, em Santo André, na 3ª rodada. Mas essa aí, o São José ganhar de 3-0 do 15 em Piracicaba, inquestionavelmente, foi a maior vitória do campeonato até agora. É isso, então valeu Antônio Carmo, ainda mais que o tabu foi quebrado, hein? Valeu Antônio Carmo. E a torcida do 15 que nem apareceu, né? Eles sabiam de algo, tinha ninguém lá assistindo o jogo, tinha mais torcedor de São José que do 15. 1000 pessoas escondidinhas lá. Vamos pro intervalo rapidinho, Carmão, muito obrigado aí, daqui a pouco ele volta, Ele fica. Você fica aí, daqui a pouco você volta, rapidinho a gente já volta também. Nessa rotina pesada do dia a dia, só a NIP-BR pode me ajudar a ter o controle de tudo. Com o 5G da NIP-BR, eu posso matar a saudade da minha namorada entre um compromisso e outro. E no fim do dia, é com ela e com a NIP-BR que eu quero estar. Dá um NIP aí você também. Vem aí o maior carnaval da história de São Sebastião. São 18 locais, da Costa Sul à Costa Norte, com mais de 130 atrações para todos os públicos. A abertura é em grande estilo com Jamil, na Rua da Praia, em trio elétrico. E na sequência, a energia continua com o bloco Baianidade tomando o centro histórico. Tem blocos tradicionais, bailes, matinês, carnamar e o brilho do desfile das escolas de samba. Vem pro São Sebafolia e se joga! Evoluir é escolher ir além. E quando você evolui, o carro precisa acompanhar. Jeep Sinal Taubaté, o melhor preço do Vale e região na linha Jeep 2026. Renegade Altitude por R$ 124.590. Compass Sport por R$ 150.990. Commander Longitude por R$ 197.990. Com supervalorização do seu usado e faturamento direto da fábrica. Pode comparar, no final você compra com a Sinal. Os donos da bola Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean. Paixão por cuidar. De volta com os donos da bola e BZK toda quinta-feira, você já tá ligado. É dia de porquinho da Minac, chega mais! Ei, molecote! Eu sou Ele muito tá fã, feliz velho. da vida, né? Porque nossa região foi bem, né? Ah, moleque! E ele sabe de algo, porque ele tem um spoiler, tá? O gol da vitória do Taubaté contra o Votuporanguense. Roda aí.
Foi aquele gol pra lavar a alma. Porquinho, você nunca erra, a gente sempre sabe disso. A Vinac também nunca erra. São mais de 100 mil sonhos realizados, mais de 47 anos aqui contribuindo com o esporte da nossa região. Porquinho, toda quinta-feira a gente sempre te espera por aqui, né, Bernardão? Tamo junto, hein, Porquinho? Tu é fera demais, rapaziada. Valeu, até semana que vem, moleque. Já que ele deu esse pequeno spoiler, BZK, bora ver como é que foi o jogo entre o Taubaté que deu o primeiro triunfo na 2. Enfim, ela chegou. Demorou, fez charme, mas finalmente a vitória abraçou o Esporte Clube Taubaté. O Burro da Central triunfou pela primeira vez na Série A2, em partida diante do Votuporanguense pela 9ª rodada. Mas olha, não foi nada fácil. Logo no início do jogo, bola na trave dos donos da casa nesse chute de Luiz Thiago. Só que o Taubaté respondeu e abriu o placar logo na primeira chegada. Macário fez boa jogada, serviu Romarinho, que puxou para a direita e bateu no canto, fazendo 1-0 para o Burro da Central. E a blitz taubatiana era real, mesmo antes dos 15 minutos, mais 2 ótimas chances para os visitantes, só que faltou capricho nas finalizações. Mas já dizia o poeta, quem não faz, toma. Essa cabeçada de Anderson Feijão venceu o goleiro Adilson Júnior e o Votuporanguense deixou tudo igual no finzinho da primeira etapa, 1-1. Na volta do intervalo, o Votuporanguense só não marcou porque Adilson Júnior fez essa defesa de cinema espetacular. Aos 36 da segunda etapa, o Taubaté marcou. Ariel apareceu bem entre os zagueiros, aproveitou a bola desviada e mandou pro fundo da rede, 2-1 para o Burrão, mas como nada vem fácil pro Taubaté, aos 45 do segundo tempo, gol do Votuporanguense, mas dessa vez foi anulado por impedimento. Sempre tem que ter sofrimento, né, torcedor taubatiano? Mas no fim, 2-1 Taubaté e time fora da zona de rebaixamento. Que alívio, hein, cara? Você é louco. Olha, e quando tava 1-0, o Yamada saiu na cara do gol. Não sei se você chegou a assistir o jogo, Carmo, mas o Yamada saiu na cara do gol. E de vez finalizar, ele resolveu tocar e aí não aconteceu nada. O toque nem chegou no atacante. Graças a Deus os 3 pontos vieram mesmo assim, né? Ele devia ter feito aquele gol. Yamada, eu sou seu fã, precisa ter vontade de fazer um gol. Chuta no gol, tava de frente com o goleiro Broca. O Yamada, o BZK, que foi surpresa na escalação ontem do Fael Júnior, que estreou contra o São José, e ontem ele fez mudanças. No gol por necessidade, né? O goleiro titular, o Samuel Pires, sentiu-se mal lá em Votuporanga, teve um problema no olho, alguma coisa assim, tanto é que não ficou nem no banco de reservas. Entrou o Adilson Júnior. Aí foi, me parece, por necessidade médica. Mas ele colocou o Ítalo na lateral esquerda, com aquele Eduardo Diniz, né, veteraníssimo, 36, 37 anos, não está jogando nada. É o homem das bolas paradas no Taubaté, mas não está resolvendo. E o Ítalo, com a sua juventude, melhorou. Também recolocou o Yamada como titular. Ele fez uma mudança ali no meio-campo, né, tirou o Zé Palharini, colocou e botou o pessoal na frente ali, com o Macário, com o Romarinho, com o Maranhão. E o time foi com o Romarinho, que todo jogo procura deixar sua marca. Acho que já tem uns 4 gols no campeonato, fez contra o São José no Clássico. E ontem fez esse gol de fora da área, acho que contou um pouquinho com a ajuda do goleiro da Votuporanguense, o problema é deles. No gol da Votuporanguense também, acho que a bola era defensável. Escorregou, o goleirão escorregou. Eu vi depois, eu fiquei vendo várias vezes o replay, o pé esquerdo dele. Mais calmo. O pé esquerdo dele, porque estava bem lameado ali a pequena área. Também choveu muito lá. Então foi isso. E na hora que ele foi correr para a bola, o pé esquerdo dele patina ali, ele não tem impulsão, ele não sai quase do lugar. Porque era defensável, realmente. E aí tomou o gol. Foi uma falha. Mas jogos, a gente falou por esse tempo atrás, né, BZK? Jogos como esse aí, a gente já tinha visto, o Taubaté não ganhava, né? Ontem ganhou, teve até esse gol aí no último lance da Quando saiu o gol, eu falei, ixi, mano. Aí o Bandeira levantou, mas demorou. Teve que ir os caras do Taubaté no Bandeira, veio os caras também do Votuporanguense lá, e no fim ele deu mesmo, porque atrapalhou ali a bola. Ô, Carmo, antes de você fazer só um leve comentário... Não tem câmera de trás do gol. Vamos ver a tabela agora do Taubaté. A gente tem uma arte para mostrar a situação do Taubaté na parte de baixo da tabela. A gente vê que ele saiu da zona de rebaixamento com o empate do Grêmio Prudente contra o Monte Azul, que foi o melhor cenário, né, Carmo? Claro, porque o Monte Azul tivesse vencido, ele que está acima do Taubaté tem um jogo a menos, mas é adversário do Taubaté sábado, teria dado um salto. O Prudente, se tivesse vencido, teria mantido o Taubaté na zona de rebaixamento. O empate sempre é bom,
para quem não está jogando no empate, né? Para os outros times que ganham. O Taubaté está na frente do Prudente no número de vitórias, 7 pontos, 1 vitória contra 0. E pega o Monte Azul, que está logo acima dele aí na classificação, com 2 pontos a mais. Se ele ganhar, ele vai a 10, passa o Monte Azul. E se você pega até para entrar lá no G8, ele está 5, 6 pontos atrás do G8. Mas eu queria falar sobre isso. O Taubaté não tem que ficar olhando, assim, sabe, de boca grande, zóio grande, olhando lá em cima. Olha aqui embaixo, ainda concentra as suas atenções, soma pontos para fugir do rebaixamento, porque ele ainda é ameaçado. Porque se ele perde o Monte Azul em casa sábado, o Prudente ganha, pronto, já bagunça tudo. Tem 2 jogos seguidos em casa, contra o Monte Azul e contra o Santo André. Não são jogos teoricamente difíceis, são mais fáceis do que foi lá em Votuporanga, mas um jogo de cada vez. Então tem que pegar o Monte Azul sábado e ganhar. Depois ver o que faz contra o Santo André. E por aí vai, sai do rebaixamento. Não se preocupa mais com isso, e aí vê como é que vai estar o campeonato, porque daí vão faltar apenas 4 rodadas, né? No momento faltam 6. No fim de semana, BZK, completa-se o segundo terço do campeonato, aí só faltam 5 jogos. E, calma, as coisas do Taubaté podem melhorar porque a diretoria negocia com 2 jogadores, hein? Um meia e um atacante, restando 2 vagas disponíveis para a primeira fase. O Burro da Central busca reforçar também o setor defensivo, mas precisa correr, porque a data limite é do período... Acaba amanhã, se encerra amanhã, 13 de fevereiro, hein? Sobre a situação do zagueiro Luanderson, que a gente até já comentou aqui que ele não viajou, não foi pro jogo, o clube informou que o jogador e o treinador Fael Júnior tiveram um desentendimento ali por conta do comandante e o zagueiro não viajou mesmo para Votuporanga. Porém, segue como opção para os próximos jogos. Só aquela coisa, quer jogar, tá valendo ali, tá... Foi opção do treinador, ele não tá lá. Mas ele não pode ser cortado da lista, né? O Taubaté não pode tirá-lo da lista, como o São José tirou, por exemplo, o Lucas Múfalo, porque ele teve uma contusão grave, não joga mais no campeonato, foi apresentado o laudo médico, aí você pode trocar. O Luanderson permanece treinando ali, logicamente, mas é o que tudo indica, não vai jogar. A gente tem mensagem agora também, Carmão? Vamos ver dos nossos telespectadores. Fernando de Aparecida, hein? Parabéns às equipes do Vale que venceram na rodada, em São José, Taubaté e Jacareí, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dele, hein? Sempre aqui na audiência. Valeu, Fernando. Tamo junto, hein? Boa tarde, galera. Foi uma vitória convincente da Águia. Sábado vamos lotar o Martins Pereira. Agora o clima é esse, né, BZK e Carmo? Os 2 times da A2 respirando... Deu uma empolgada na galera. E agora o Jacareí também vencendo na rodada, Carmo. Muito obrigado, hein? Valeu? Agradeço. Deu tilt aí, Carlão? Amanhã novamente. O delay. E segunda-feira estaremos ao vivo por aí, tá bom? Fechou. Boa, gente. Combinado. Te espera aqui, hein? Agora a gente vai mais um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente já volta com mais 12 da bola. É rapidinho. Valeu, Carlos. Confira as ofertas do Açaí Folia. Contra filé bovino resfriado, porcionado ou inteiro, Friboi quilo, R$ 48,90. No app Meu Açaí, R$ 42,90. Linguiça tipo Toscana Sadia, pacote 5 quilos, R$ 76,00. Queijo tipo mussarela Litoral, peça quilo, R$ 24,49. Refrigerante Pepsi Sabores PET 2 litros, R$ 7,79. Cerveja Pilsen Itaipava Lata 269 ml, R$ 2,19. Leve o açaí no trio da economia. Beba com moderação. Olha o Vale Cap aí, gente! Ei, você aí me dá um Vale Cap aí, me dá um Vale Cap aí. Primeiro sorteio tem 10 mil, no segundo e terceiro 20 mil. E no quarto são 250 mil. É isso aí, 250 mil. Ô, bateria, olha os 250 mil reais aí, é neste domingo. Vale Cap, ajude e concorra. Venha para o maior carnaval do Vale, Carnaval Clube Santa Rita. 5 noites e 3 matinês com muita diversão. Ingressos pelo queroingressos.com. Informações pelo WhatsApp 3949-9491. Patrocínio Elotintas. Pensou em tintas, pensou Elotintas. No Urbanova em São José. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Os donos da bola. Oferecimento Universo Honda. Sempre uma perto de você. Com os donos da bola, bora falar agora da vitória do Jacareí, BZK. Ganhou de 2-0 aí o Jacareí Futebol Clube do Theo Lanza e Diego Mori marcaram pro Jacareí e eles derrotaram aí o Jabaquara fora de casa e conquista a primeira vitória e pula para a 9ª colocação da A4, hein? Próximo jogo em casa, diante do São Caetano,
vai ser no sabadão aí às 15 horas. Show, hein? Torcida comparecendo aí para assistir o Jacareí jogar. Uma vitória também já dá ânimo. Olha, esse programa de hoje tá muito bom. Só vitória, né? Tríplice vitória da região aqui. Pra gente foi muito legal acompanhar o futebol essa meio de semana. Não só no futebol, mas no basquete também, BZK. O São José Basquetebol derrotou o Vasco da Gama por 74-72 na noite de ontem pelo NBB fora de casa, hein? E Adiel Borges marcou a sexta que deu a vitória aos joseenses, faltando 2 segundos para o fim do jogo, hein? Com o resultado, o São José mantém a 7ª colocação, enquanto os cariocas seguem na lanterna. Os joseenses voltam à quadra já nessa sexta-feira, quando enfrentam o Flamengo às 8 da noite lá no Maracanãzinho. Então, sequência dupla lá com os cariocas. Eu não entendi por que eles estão jogando no estádio do Botafogo, então, o Vasco não tem ginásio mais. BZK, ontem tava tendo futebol, né? A zona do rebaixamento no basquete também, Vascão do céu, não ajuda a gente também. Vamos falar de Brasileirão, já que a gente tá falando de Vasco aí, vamos ver os resultados do Brasileirão nessa rodada de agora. Rodada daquelas bem animadas no Brasileirão. Teve gol pra todo lado, VAR trabalhando e torcida perdendo a paciência. No interior paulista, Mirassol e Cruzeiro ficaram no 2-2 na noite de quarta no Maião. O empate pouco ajuda o time mineiro, que somou o primeiro pontinho e ainda vive pressão grande sobre o trabalho de Tite. O time é o 19º e ainda corre risco de fechar a rodada na lanterna. Já o Mirassol segue fazendo bonito, continua invicto e aparece em terceiro lugar com 5 pontos. Na Arena Condá, saiu outro jogo maluco. Chapecoense e Curitiba empataram em 3-3. O Coxa chegou a estar vencendo por 3-2 até os acréscimos, com 2 de Breno Lopes e 1 de Pedro Rocha. Mas no apagar das luzes, Rubens deixou tudo igual. Walter Clar e Eduardo Doma também marcaram para a Chape. E a emoção apareceu em Belo Horizonte. Atlético Mineiro e Remo fizeram um jogaço na Arena MRV e empataram por 3-3. Teve virada, golaços e um gol salvador confirmado só depois de longa checagem do VAR no finalzinho de jogo. Hulk, Juan e Dudu fizeram pro Galo. Vitor Bueno, Iago Pikachu e Aleph Manga anotaram para os visitantes, que ficaram muito perto de uma vitória histórica na Série A depois de mais de 30 anos. No fim, os dois seguem lá embaixo, com apenas 2 pontos. Em São Januário, o clima foi pesado. Sob protestos, o Vasco perdeu pro Bahia por 1-0 e a paciência do torcedor acabou de vez. O time carioca caiu para a 18ª colocação, já dentro da zona de rebaixamento, enquanto o tricolor de aço, com a atuação bem organizada, chegou aos 7 pontos e assumiu a vice-liderança. O gol foi de Luciano Juba, em jogada ensaiada ainda no primeiro tempo. Quem também chegou aos 7 foi o São Paulo. No Morumbi, o tricolor venceu o Grêmio por 2-0 e vai dormir na liderança. Lucas abriu de pênalti e Caleri fechou a conta. Luciano ainda perdeu outra cobrança depois. É a melhor largada do clube no Brasileirão desde 2019. O São Paulo que dorme no topo, hein? E o gol que o Tapa errou? Você viu esse lance, não? Não vi. A bola veio aqui, ó, de cabeça, o Luciano jogou pro meio da área. Nossa áreazinha tá aqui, ó. Certo. A trave tá aqui, ó. A bola pingou, a trave ali, o Tapa errou a bola e a bola bateu na trave, foi devagarzinho. Não foi uma bola difícil. Minha avó fazia literalmente, mano. Sabe aqueles memes que tem agora? Tem um cone, tem um pneu, tem meu amigo. O Tapa é o meu amigo. não consegue fazer, o cone faz o gol, o pneu faz o gol, o Tapa não fez. Bizarro. Antes de falar... Mas São Paulo, parabéns. Antes de falar começou, eu quero falar do seu Coxinha, velho. Deixou a Chape empatar, não pode perder ponto assim, porque lá no final vai fazer falta. Vai mesmo. Quando estiver brigando lá embaixo, na zona do um ponto pode salvar, cara. Não pode perder ponto 3 vezes na frente ali e deixou a Chape buscar os 40 e tralalá do segundo tempo. Coritiba é mestre de tomar gol no final do jogo. Mas Eugênio, pelo menos empatou, né? Parece aí, Eugênio. Quero trocar uma resenha contigo. Boa tarde pra você primeiramente, tudo bem? Pensei que você ia me deixar em paz hoje, já falando do Coxa. Vai falar comigo do Flamengo de novo ou não? O Flamengo já ganhou, pô. O Flamengo ganhou. O gol do Andrade, que jogava aqui no São José. 2, hein, fez um gol, roubaram o Sampaio Correia. Qual que é a resenha? Fala aí. Não, os times do Vale venceram nessa rodada. Os 3. Ambos. Jacareí, Taubaté e São José. Tem o Jacareí, eu tava com o São José e o Taubaté na cabeça. Tem o Jacareí. O Jacareí tá jogando a A4, que era o antigo Atlético Joseense. Ganhou 2-0 também. E o Taubaté desencantou, isso que importa. Nossa senhora. Rogério. Fez aquela... Até amanhã. BZK, vamos liberar o Rogério? Vamos embora. Galera, boa sorte pra vocês, viu?